percebi que saltava da almofada ao nosso cocheiro. Ouvi abrir sucessivamente as duas lanternas e raspar um fósforo na roda. Senti depois estalar a mola que comprime a portinha que se fecha depois de acender as velas e rangerem nos anéis dos cachimbos os pés das lanternas como se as estivessem endireitando. Não compreendi logo a razão por que nos tivéssemos detido para semelhante fim, quando não tinha caído a noite e íamos por bom caminho. Isto, porém, explica-se por um requinte de precaução. A pessoa que nos servia de cocheiro não quereria parar em lugar onde houvesse gente. Se tivéssemos de atravessar uma povoação, as luzes que principiassem a acender-se e que nós veríamos através da cortina ou das fendas dos estores, poderiam dar-nos alguma ideia do sítio em que nos achássemos. Por esta forma, esse meio de investigação desaparecia. Ao passarmos entre prédios ou muros mais altos, a projeção da luz forte das lanternas sobre as paredes e a reflexão dessa claridade para dentro do trem impossibilitava-nos de distinguir se atravessávamos uma aldeia ou uma rua iluminada. Logo que a carruagem começou a rodar, depois de acesas as lanternas, aquele dos nossos companheiros que prometera explicar a F a razão por que ele nos acompanhava, prosseguiu. O amante da senhora a quem me refiro, imagino que sou eu. Sabem-no unicamente neste mundo 3 amigos meus, amigos íntimos, companheiros de infância, camaradas de estudo, tendo vivido sempre juntos, estando cada um constantemente pronto a prestar aos outros os derradeiros sacrifícios que nos podem impor a amizade. Entre os nossos companheiros não havia um médico. Era mister obtê-lo e era ao mesmo tempo indispensável que não passasse a outrem, quem quer que fosse, o meu segredo, em que estão envoltos o amor de um homem e a honra de uma senhora. O meu filho nascerá provavelmente esta noite ou amanhã pela manhã, não devendo saber ninguém quem é a sua mãe. Não devendo sequer, por algum indício, vir a suspeitar um dia quem ela seja. É preciso que o doutor ignore quem são as pessoas com quem fala e qual é a casa em que vai entrar. Eis o motivo por que nós temos no rosto uma máscara. Eis o motivo por que os senhores nos hão de permitir que continuemos a ter cerrada esta carruagem e que lhes vendemos os olhos, antes de os apearmos defronte do prédio a que vão subir. Agora compreende, continuou ele dirigindo-se a F, a razão por que nos acompanha. Era-nos impossível evitar que o senhor viesse hoje de Sintra com o seu amigo. Era-nos impossível adiar esta visita. E era-nos impossível também deixá-lo no ponto da estrada em que tomámos o doutor. O senhor acharia facilmente meio de nos seguir e de descobrir quem somos. A lembrança, notei eu, é engenhosa, mas não é lisonjeira para a minha descrição. A confiança na descrição alheia é uma atração ao segredo que nos não pertence. F achava-se inteiramente de acordo com esta maneira de ver e disse-o elogiando o espírito de aventura romanesca dos mascarados. As palavras de F, acentuadas com sinceridade e com afeto, pareceu-me que perturbaram algum tanto o desconhecido. Figurou-se-me que esperava discutir mais tempo para conseguir persuadir-nos e que o desnorteava e surpreendia desagradavelmente esse corte imprevisto. Ele, que tinha a réplica pronta e a palavra fácil, não achou que retorquir à confiança com que o tratavam e guardou, desde esse momento até que chegamos, um silêncio que devia pesar às suas tendências expansivas e discursadoras. É verdade que pouco depois deste diálogo o trem deixou a estrada de macadame, em que até aí rodara, e entrou num caminho vicinal ou num atalho. O solo era pedregoso e esburacado. Os solavancos da carruagem, que seguia sempre a galope, governada por mão de mestre, e o estrépito dos estores embatendo nos caixilhos mal permitiram conversar. Tornámos por fim a entrar numa estrada lisa. A carruagem parou ainda uma segunda vez. O cocheiro apeou rapidamente dizendo: "Lá vou!" Voltou pouco depois e eu ouvi alguém que dizia: "Vão com raparigas para Lisboa?" O trem prosseguiu. Seria uma barreira da cidade?
inventaria o que nos guiava um pretexto plausível para que os guardas não nos abrissem a portinhola? Estender-se-ia com os meus companheiros a frase que eu ouvira? Não posso dizê-lo com certeza. A carruagem entrou logo depois num pavimento lajeado e daí a 2 ou 3 minutos parou. O cocheiro bateu no vidro e disse: "Chegamos!" O mascarado, que não tornara a pronunciar uma palavra desde o momento que assim me indiquei, tirou um lenço da algibeira e disse-nos com alguma comoção: "Tenham paciência. Perdoem-no. Assim é preciso." F aproximou o rosto e ele vendou-lhe os olhos. Eu fui igualmente vendado pelo que estava em frente a mim. Apeámo-nos em seguida e entramos num corredor conduzidos pela mão dos nossos companheiros. Era um corredor estreito que, segundo pude deduzir, do modo porque nos encontramos e demos passagem a alguém que saía. "Leva o trem?" A voz do que nos guiara responderam: "Leva." Demorámo-nos um momento. A porta por onde havíamos entrado foi fechada à chave e o que nos servira de cocheiro passou para diante dizendo: "Vamos." Demos alguns passos, subimos 2 degraus de pedra, tomámos à direita e entramos na escada. Era de madeira, íngreme e velha, coberta com um tapete estreito. Os degraus, que estavam desgastados pelos pés, eram ondeados na superfície e esbatidos e arredondados nas saliências primitivamente angulosas. Ao longo da parede, do meu lado, corria uma corda que servia de corrimão. Era de seda e denotava ao tato pouco uso. Respirava-se um ar úmido, impregnado de exalações interiores dos prédios desabitados. Subimos 8 ou 10 degraus, tomámos à esquerda num patamar, subimos ainda outros degraus e parámos num primeiro andar. Ninguém tinha proferido uma palavra e havia o que quer que fosse de lúgubre neste silêncio que nos envolvia como uma nuvem de tristeza. Ouvi então a nossa carruagem que se afastava e senti uma opressão, uma espécie de sobressalto pueril. Em seguida, rangeu uma fechadura e transpusemos o limiar de uma porta, que foi outra vez fechada à chave, depois de havermos entrado. "Podem tirar os lenços", disse-nos um dos nossos companheiros. Descobri os olhos. Era noite. Um dos mascarados raspou um fósforo, acendeu 5 velas numa serpentina de bronze, pegou na serpentina, aproximou-se de um móvel que estava coberto com uma manta de viagem e levantou a manta. Não pude conter a comoção que senti e soltei um grito de horror. O que eu tinha diante de mim era o cadáver de um homem.